E, sem dúvida nenhuma, eu queria que o plenário fizesse esse reconhecimento. Uma salva de palmas a todos os educadores, nota 10. Obrigada, deputado Arnaldo Faria de Sá, e parabéns à Comissão de Educação e a todos os professores e educadores. Deputada Clarice, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de a gente apresentar esses professores nota 10, que são exemplos e serão exemplos para milhares de professores país afora. Eu quero, em nome do professor Cadu, do município de Lages, do interior do estado de Santa Catarina, parabenizar esses homens e mulheres da educação que fazem a diferença no país, na área da educação, em momentos tão difíceis como os momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, a todos eles, como referência nacional na educação, a gente quer parabenizar. E sabemos da importância dessa necessidade. Concedo a palavra ao Carlos Eduardo Canani, da Escola Suzana Albino França, Lages, Santa Catarina. O projeto que desenvolvi, que foi um dos vencedores do Prêmio Educador Nota 10 desse ano, partiu de uma premissa bastante simples: oportunizar aos estudantes do 8º ano de uma escola pública municipal de Lages, Serra Catarinense, o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de maneira efetiva. Isso, por si só, já é de fundamental importância, tendo em vista os preocupantes números recentemente divulgados pelo IDEB, que demonstram a defasagem na aprendizagem de leitura. Ao longo desse processo, posso dizer que aprendi a ressignificar a minha prática pedagógica. Com o projeto Por um Fio de Memória, tivemos a oportunidade de olhar para o passado, para compreender o presente e vislumbrar um futuro melhor a partir do resgate das histórias familiares recontadas por meio de textos de memórias literárias gravados em áudio. Diante disso, o projeto permitiu que os conhecimentos fossem construídos em parceria, ressaltando a importância de aproximar a família dos processos educacionais vigentes. Quando decidi ser professor, sempre acreditei nas minhas aulas como instrumento universal de transformação da sociedade, pois quem compartilha o que sabe, transforma a vida de quem aprende. Viajava 220 quilômetros todos os dias e logo no início da carreira cheguei a trabalhar com 16 turmas e um universo de aproximadamente 600 alunos. Sendo assim, esse momento que hoje vivencio tem uma dimensão ainda maior. Afinal, quem diria que o jovem professor, nascido na pequena Anita Garibaldi e fruto de escola pública, chegaria tão longe? Além disso, numa das poucas ocasiões em que a classe dos professores tem a oportunidade de ser ouvida na Casa do Povo, aproveito para ressaltar que, Brasil afora, acompanhamos a educação não sendo tratada como prioridade. Por isso, hoje não propago só a minha voz, mas a dos mais de 2 milhões de professores do país, dos meus alunos da EMEB Suzana Albino França e dos colegas e alunos da Universidade do Planalto Catarinense. A verdade é que vários são os pontos que precisam ser revistos para que o desenvolvimento da educação torne-se realidade e deixe a condição de mera falácia. Ecoam pedidos por valorização salarial, jornadas dignas de trabalho, infraestrutura básica e adequada nas escolas, investimento em bolsas de estudo, principalmente nos cursos de licenciatura, com a consequente qualidade na formação inicial e continuada docente e liberdade de expressão. Como se vê, um dos pilares da democracia é a pluralidade de opiniões, algo que corrobora com a inconsistência da proposta da escola sem partido. A verdade é que a ausência de partidarismo político nas escolas já está preconizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Logo, qualquer proposição nesse sentido não traz outra intenção oculta a não ser a de cercear ainda mais o senso crítico de alunos e professores. Ademais, estamos diante da proposição de uma reforma para o ensino médio, que, apesar de necessária, foi nos imposta sem qualquer consulta prévia. Isso nos faz questionar: será que um pequeno grupo com mentes privilegiadas é capaz de decidir sozinho o futuro de todos os jovens do ensino médio do país, por meio até da exclusão de disciplinas? Da mesma forma, não posso deixar de me manifestar contrário à PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Daqui a 20 anos eu estarei com 46, terei filhos e quem sabe até netos. O que for decidido através da aprovação dessa PEC ainda estará impactando a vida deles daqui a 2 décadas. Será que estamos dispostos a ficar conhecidos como aqueles que poderiam ter feito mais pela educação do país e não fizeram? Como se vê, os desafios são imensos e muito distantes da realidade de quem elabora ou vota leis que impactam diretamente o nosso trabalho em sala de aula. Por tudo isso, precisamos de menos discursos e mais ações, menos cortes e mais investimentos, certezas e mais esperança,
pois no terreno, por vezes arenoso, da escola pública, ainda há como brotarem sonhos e se colher o mais belo dos frutos, a construção do saber e da cidadania. O que precisamos é que os governantes, sem preguiça ou descaso, façam justiça aos verdadeiros heróis dessa nação, que trazem como armas o giz, os livros e a esperança de fazer a diferença na vida de seus aprendizes. Mesmo diante de todas essas adversidades, o meu trabalho e o dos demais professores aqui presentes, como arquitetos de sonhos que somos, demonstram que se pode fazer educação de qualidade em escolas públicas. Contudo, esse processo poderia ser favorecido e otimizado se nos fossem fornecidas as mínimas condições de trabalho que nos são necessárias para assumirmos o protagonismo de uma educação de qualidade. Nada melhorará no nosso país enquanto os atrasos educacionais persistirem. A voz da educação brasileira precisa ser ouvida e esperamos que essa audiência pública, diante dos nobres senhores, nos sirva para isso. Muito obrigado. Isso, presidente, está incalculável. Não é hora do deputado falar, mas o deputado Carlos Zanotto, por ser de Santa Catarina, quer dar um minutinho de palavra logo após a manifestação do professor Carlos Eduardo Canani. Obrigada, nobre deputado. Minutinho, só deixa eu registrar também, presidente, o deputado Jorge Silva e o deputado Celso Jacob e a vice-presidente da comissão. Obrigada, nobre deputado Arnaldo Farias de Sá, presidente desta Comissão de Educação. Quero lhe parabenizar pela iniciativa de trazer esses brilhantes professores. Quero saudar todos e a instituição em nome do professor Carlos Eduardo Canani, que, por coincidência, ele é do município de Anita e o presidente da Câmara do município de Anita está aqui, professor Cadu, que assim ele é chamado carinhosamente pelos seus alunos, o senhor Celso Xavier, e ele representa a comunidade da cidade de Natal. E eu, por ser do município de Lages, quero dizer que estou muito grata e quero lhe agradecer por essa deferência de ter me permitido falar, porque para nós, e eu também sou aluna de escola pública, eu tenho a mesma leitura com a PEC 241, eu votei diferente da orientação do meu partido, apesar da incompreensão de um coletivo e profissional da área da saúde, que são as áreas que eu acho que serão mais afetadas. Precisamos cuidar do orçamento como um todo, mas algumas áreas precisam antes ser reorganizadas para que depois a gente tome medidas mais drásticas. Mas, professor Cadu, em seu nome eu quero parabenizar cada professor e professora vencedora deste prêmio, dizer à instituição, à fundação, da importância que é motivar este coletivo da porque muitas vezes não é o vencimento que se considera no final do mês ou no final de um ano letivo, e sim a produção do que se conseguiu fazer neste período. Então, parabéns a todos, muito obrigada por terem implementado este prêmio, por estarem mantendo e que ele sirva de motivação para milhares de professores país afora. Parabéns, professor Cadu, obrigado por ser nosso de Lages, estar representando também a nossa cidade, a nossa região serrana, o nosso município de Anita Garibaldi, país afora. Muito obrigada e parabéns a todos. Concedo a palavra à professora Débora Gomes Gonçalves, que seu trabalho